Educação e literatura pra vida. Olá pessoal, eu estava falando em outro vídeo sobre manter um ritmo mais suave nas férias. Mas quando se trata do cotidiano comum, daquele cotidiano todos os dias, muitas vezes nós sofremos da ansiedade de não podermos pegar o livro para ler no momento que nós queremos. Como a minha diretora aqui que está abrindo as páginas do livro dela. Quem é adulto, principalmente, às vezes tem esse problema, não é? Você está no ambiente de trabalho, não pode folhear o livro para saber o que está acontecendo. Você está numa consulta médica, não pode interromper o médico. Está numa celebração, está em qualquer circunstância em que há um compromisso da sua atenção. E aí gera aquela ansiedade. O que está acontecendo? Será que eu vou terminar hoje? Será que eu vou conseguir terminar no final da semana? E a gente lida muito com esse sentimento. Eu conheço casos de pessoas que no ambiente de trabalho se trancam no banheiro, com a desculpa de que foram para poder terminar de ler um livro. Pessoas que ignoram os colegas no ambiente de trabalho. Eu não faço isso. Que ignoram as pessoas no dia a dia ou que tentam ler. Eu li, no ano passado, eu li numa fila de eleição. Foi bem animado, mas li. E aí a gente tem esse desejo, essa ansiedade. Principalmente quando nós já passamos por aquele período de adaptação ao ambiente do livro e queremos mergulhar mais e mais. Então são dois momentos, aquele momento que a gente já se habituou a ele, o livro já se tornou um companheiro agradável, e também aquele momento que nós estamos chegando na reta final, ainda mais complicado. Embora na reta final, muitas vezes, nós economizemos os livros porque não queremos que eles acabem. E às vezes acabam de umas formas um pouco equivocadas. Isso também acontece. O que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes nós temos essa ansiedade e esse desejo de ler. Mas quando nós fazemos da leitura não um hábito, mas parte do nosso cotidiano, como se o nosso dia fosse um grande hábito. Esse hábito de acordar, de cuidar de si, se preparar, quem tem uma prática religiosa, se dedicar a essa prática, de produzir no trabalho, de encontrar pessoas, porque isso tudo pode permear o nosso dia a dia com tranquilidade e a leitura não. A gente costuma associar a leitura com metas, com prazos. Então, de modo geral, isso funciona bem quando a gente precisa engatar em alguma leitura, quando um trabalho, estudo para graduação, para mestrado, para doutorado, para um concurso. Mas, de modo geral, o hábito da leitura, ele precisa da frequência, não tanto da quantidade. Aqui eu dou o exemplo desse livro do Jacques Le Goff, A Civilização do Ocidente Medieval. Eu comecei a ler esse livro ainda no trabalho, no ano passado, foi, se eu não me engano, dia 20 de outubro. E aí comecei a ler, lia nos intervalos, no meu trabalho, lia no almoço, carregava para aqui, para ali, para lá, sempre com a proteção. Quando eu entrei de férias, eu precisei cumprir, ainda antes das férias, no recesso, eu precisei cumprir algumas leituras obrigatórias da graduação. E aí, precisei adiar. Quando começou, agora essa semana de janeiro, eu parei, peguei esse livro e tentei encaixar com outros. Mas a pilha ia crescendo. Então, o que eu pensei? Já que havia tempo, era hora de mais do que associar a leitura do livro a um hábito. Uma coisa que tem horário, uma coisa que tem uma meta específica, mas algo integrado ao meu dia a dia. Esse livro avançou muito nessa última semana por conta disso. Ele fica perto de mim. Então, se eu tenho 15 minutinhos aqui, eu abro e leio um pouquinho. Se eu tenho 15 minutos, eu acordo mais cedo. Se tem um intervalo no outro horário. Se sobra um tempinho, se eu acabei uma outra coisa mais cedo. Ou se vai demorar um pouquinho. E aí ele foi avançando. Claro que o engajamento cerebral ele ajuda muito nesse sentido. É um livro teórico, então você precisa mergulhar na civilização medieval do Ocidente, que tem uma série de peculiaridades. Mas o interessante é que ele não foi associado ao hábito da leitura enquanto meta. Vou ler 10 páginas, vou ler 20 páginas, vou ler 30 páginas.
É lógico que quando a gente tem metas de leitura, a tendência a desenvolver o hábito e a fortalecê-lo é maior. Mas quando você já tem mais ou menos desenvolvido o hábito, seja da leitura, seja do exercício físico, da alimentação, é mais fácil que isso seja inserido normalmente. Se você tem o hábito de uma alimentação saudável, você vai recusar algumas coisas não muito saudáveis com mais naturalidade. Aquilo não vai pesar tanto. Se você tem o hábito, se você tem o costume de acordar cedo, com o tempo, aquilo se torna natural na sua vida. Seja beber água, seja cuidar de si mesmo, seja orar, seja lá o que for. Então o hábito ele funciona muito bem, sim. Mas quando a gente quer avançar num livro, não tem tanto tempo, e não pode deixar de trabalhar, não pode deixar de ser um ser social, é preciso perceber que a gente precisa ultrapassar o nível do hábito e inserir nos pequenos momentos. E ao contrário do que se imagina, não é aquela coisa de eu tenho que ler 15 páginas batidas. Peguei da primeira, fui até a 15ª. Às vezes funciona melhor e diminui essa ansiedade. Se eu leio um pouquinho aqui, encerrei, aí retomo um pouquinho mais, depois retorno aquele livro e quando a gente percebe, ele começa a diminuir. Isso não só diminui a ansiedade, nosso grau de exigência, mas é um nível além daquilo que a gente chama de desenvolvimento dos hábitos e também daquele registro de hábitos que a gente faz quando ainda não está habituado com alguma coisa. De forma que a leitura vai se tornar tão natural no dia a dia quanto beber água, quanto cuidar do corpo, cuidar da cabeça, cuidar dos próprios interesses. Porque quando a leitura deixa de ser um hábito oficial, se torna parte do cotidiano, é muito mais fácil não só avançar na leitura, mas torná-la mais leve, mais suave e mais feliz. Corta a literatura pra vida.